Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha a lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. O astrólogo. Nunca houve talvez nesta boa cidade quem melhor empunhasse a vara de Almotassé que o ativo e sagaz Custódio Marques, morador defronte da sacristia da Sé durante o curto vice-reinado do conde de Azambuja. Era homem de seus 45 anos, cheio de corpo e de alma, a julgar pela atenção e fervor com que desempenhava o cargo, imposto pela vereança da terra e pelas leis do Estado. Os mercadores não tinham mais figadal inimigo do que esse olho da autoridade pública. As ruas não conheciam maior vigilante. Assim como uns nascem pastores e outros, príncipes, Custódio Marques nascerá Almotassé, era sua vocação e apostolado. Infelizmente, como todo excesso vicioso, Custódio Marques, ou por natureza, ou por hábito, transpôs a fronteira de suas atribuições, e passou do exame das medidas ao das vidas alheias, e tanto curava de pesos como de costumes. Dentro de poucos meses, tornou-se o maior indagador e sabedor do que se passava nas casas particulares com tanta exação e individuação, que uma sua comadre, assídua devota do rosário, apesar da fama longamente adquirida, teve de lhe ceder a primazia. Mas, senhor compadre, dizia ela trespassando no alvo seio volumoso seu lenço de algodão do tio de José Luís, a Rua da Vala, não, senhor compadre, justiça, justiça. Eu tinha presunção de me não escapar nada ou pouca coisa, mas confesso que você é muito mais fino do que eu. E ainda não sei tudo o que queria, comadre Ingrácia, replicou ele com modéstia, por exemplo, uma coisa que me quebra a cabeça há 15 dias. Pois olhe que não tenho perdido tempo. O que é, compadre? Disse ela piscando-lhe os olhos de curiosidade e impaciência. Não é certamente o namoro do sargento Mor Fagundes com a irmã daquele mercador da Rua da Quitanda? Isso é coisa velha e revelha, respondeu Custódio levantando os ombros com desdém. Se até o irmão da sujeita já deu pela coisa, e mandou dizer ao Fagundes que fosse cuidar dos filhos, se não queria apanhar uma sova de pau. Afinal são lérias do mercador. Quem não sabe que a irmã vivia, ainda há pouco tempo? Cala-te, boca. Diga, compadre. Nada, não digo. É quase meio-dia, e o feijão lá está à minha espera. A razão dada pelo Almotassé tinha só de verdadeira coincidência cronológica. Era exato estar próxima à hora do jantar. Mas o verdadeiro motivo de interromper a conversa, que se passava à porta da casa da senhora Engrácia, foi ter visto o nosso Almotassé, ao longe, a esbelta figura do juiz de fora. Custódio Marques despediu-se da comadre e seguiu no encalço do juiz. Logo que se achou a umas 8 braças dele, afrouxou o passo e assumiu o ar distraído que até então ninguém pudera imitar. Olhava para o chão, para o interior das lojas, para trás, para todos os lados, menos para a pessoa que era objeto da espionagem e contudo não a perdia de vista, não lhe escapava um único movimento. O juiz, entretanto, dirigiu-se pela Rua da Mãe dos Homens abaixo até a rua direita, que era onde morava. Custódio Marques viu entrar em casa e retrocedeu para a rua. Diabo! Dizia ele consigo. Naturalmente, vinha de lá. Se é que lá vai de dia. Mas onde é? Ficará para outra vez. O Almotassé seguiu a passo rápido para casa, não sem parar alguns minutos nas esquinas, e varrer a rua transversal com o seu par de olhos de lince. Ali chegando, achou efetivamente o jantar na mesa, um jantar corretamente nacional, puro dos deliciosos galicismos que nos trouxe a civilização. Vieram para a mesa Dona Esperança, filha do Almotassé, e Dona Joana da Purificação, sua irmã, a quem, por morte da mulher de Custódio Marques, coube a honra de reger a casa. Esperança possuía os mais belos olhos negros da cidade.
Haveria cabelos mais lindos, boca mais graciosa, tez mais pura. Olhos, não, nesse particular, podia a Esperança medir-se com os mais afamados da colônia. Eram pretos, grandes, rasgados, sobretudo tinham um certo jeito de despedir as setas, capaz de deitar abaixo o mais destro guerreiro. A tia, que a amava em extremo, trazia-a muito abençoada e coberta de mimos, servia-lhe de mãe, camareira e mestra, levava-a às igrejas e procissões, a todas as festas, quando porventura o irmão, por motivo do cargo oficial ou do cargo oficioso, não as podia acompanhar. Esperança beijou a mão ao pai, que a contemplou com olhos cheios de ternura e projetos. Eram estes casá-la, e casá-la nada menos que com um sobrinho do Juiz de Fora, homem da nobreza da terra, e noivo muito ambicionado de solteiras e viúvas. O Almotassé não alcançara até então heredar o moço nas graças da filha, mas forcejava por isso. Uma coisa o tranquilizava, é que de suas pesquisas não colhera notícia de nenhuma pretensão amorosa da parte do rapaz. Era já muito não ter adversários que combater. Esperança, entretanto, fazia cálculos muito diferentes, e tratava igualmente de os pôr em execução. Seu coração, ao passo que se não rendia à nobreza do sobrinho do juiz, sentia notável inclinação para o filho do boticário José Mendes, o jovem Gervásio Mendes, com quem se carteava e palestrava à noite, à janela, quando o pai andava em suas indagações por fora, e a tia jogava a bisca com o sacristão da Sé. Esse namoro de uns 4 meses não tinha ares de ceder aos planos de Custódio Marques. Abençoada a filha, e comido o jantar, foi Custódio Marques cochilar a cesta durante meia hora. À tarde, gastou algamão, na botica vizinha, cujo dono, mais insigne naquele jogo que no preparo das drogas, estatelava igualmente os parceiros e os fregueses. A diferença entre os dois é que para o boticário o gamão era um fim, e para o Almotassé, um meio. Os dedos corriam e o Almotassé ia misturando os remoques próprios do jogo com 1000 perguntas, ora claras, ora disfarçadas, acerca das coisas que lhe convinha saber, e o boticário não hesitava em lhe dar conta das novidades. Naquela tarde não havia nenhuma. Em compensação, havia um pedido. Você, senhor custódio, é que me podia fazer um grande favor, disse o boticário. Qual? Aquele negócio dos chãos da lagoa. Sabe que o Senado da Câmara embirra em os tomar para si, quando é positivo que pertencem a meu filho José. Se o Juiz de Fora quisesse, podia fazer muito neste negócio, e você, que é tão íntimo dele. Homem, amigo sou, disse Custódio Marques lisonjeado com as palavras do boticário, mas seu filho, deixe-me que lhe diga. Sei tudo. Tudo o quê? Ora. Sei que quando o conde da Cunha tinha de organizar os terços de infantaria auxiliar, seu filho José, não alcançando a nomeação de oficial que desejava, e vendo-se ameaçado de ser alistado na tropa, foi lançar-se aos pés daquela mulher espanhola, que morou na Rua dos Ourives. Pois deveras não sabe? Diga, diga, senhor custódio. Lançou-se-lhe aos pés para lhe pedir proteção. A sujeita namorou-se dele, e, não lhe digo nada, foi ela quem lhe emprestou o dinheiro com que ele comprou um privilégio da redenção dos cativos, mediante o qual seu filho livrou-se da farda. Que peralta! A mim disse-me ele que o cônego Vargas. Isto, senhor José Mendes, foi muito mal visto pelos poucos que o souberam. Um deles é o Juiz de Fora, que é homem severo, apesar. Custódio Marques engoliu o resto da frase, concluiu-a por outro modo, e saiu prometendo que, em todo caso, iria falar ao juiz. Efetivamente, ao anoitecer lá estava em casa deste. O Juiz de Fora tratava o Almotassé com particular distinção. Era ele o melhor remédio das suas melancolias, o mais serviçal sujeito para tudo quanto fosse de seu agrado. Logo que ele entrou, disse-lhe o dono da casa. Ora, venha cá, senhor espião, por que me andou você hoje a acompanhar um longo pedaço de tempo?
Custódio Marques empalideceu, mas foi rápida a impressão. O que havia de ser? Disse ele sorrindo. Aquilo. Aquilo que eu lhe disse uma vez, há dias. Há dias. Sim, senhor. Ando a ver se descubro uma coisa. Vossa Senhoria, que sempre gostou tanto de moças, é impossível que não tenha por aí alguma aventura. Deveras? Perguntou rindo o juiz de fora. Há de haver alguma coisa, e eu hei de descobri-la. Vossa Senhoria sabe se eu tenho faro para tais empresas. Só se me jurar que... Não juro, que não é caso disso, mas posso tirar-te o trabalho da pesquisa. Vivo com recato, como todos sabem, tenho deveres de família. Qual? Tudo isso é nada quando um rosto bonito, que ele há de ser bonito por força, nem Vossa Senhoria é pessoa que se deixa aí levar por qualquer figura. Eu verei o que há. Olhe, o que eu posso afiançar é que o que descobrir cabe comigo para a sepultura. Nunca fui homem de dar com a língua nos dentes. O juiz de fora riu muito e Custódio Marques passou daquele assunto para o do filho do boticário, mais por descargo de consciência que por verdadeiro interesse. Contudo, é força confessar que a vaidade de mostrar ao vizinho José Mendes que ele podia influir alguma coisa sempre lhe afiou a língua um pouco mais do que queria. A conversa foi interrompida por um oficial que trazia ao juiz de fora um recado do conde de Azambuja. O magistrado leu a cartinha do vice-rei e empalideceu um pouco. Não escapou esta circunstância ao Almotassé, cuja atenção encarapitou-se toda nos seus olhinhos vivos e perspicazes, enquanto o juiz dizia ao oficial que não tardaria em obedecer às ordens de Sua Excelência. Alguma importunação, naturalmente, disse Custódio Marques com ar de quem queria ser discreto. São as obrigações do cargo, ninguém foge a elas. Vossa Senhoria precisa de mim? Não, senhor Custódio. Se precisa, não tenha cerimônia. Bem sabe que eu nunca estou melhor do que ao seu serviço. Se quiser um recado qualquer. Um recado? Repetiu o magistrado como quem efetivamente precisava de mandar algum. O que quiser, fale Vossa Senhoria, que há de ser logo obedecido. O juiz de fora refletiu um instante, e recusou. O Almotassé não teve outro remédio senão deixar a companhia de seu amigo e protetor. Eram 9 horas dadas. O juiz de fora preparou-se para acudir ao chamado do vice-rei. 2 escravos, com lanternas, o precederam na rua, enquanto Custódio Marques volvia para casa, sem lanterna, apesar das instâncias do magistrado para que aceitasse uma. A lanterna era um obstáculo para o funcionário municipal. Se a iluminação pública, que só começou no vice-reinado do Conde de Resende, fosse naquele tempo sujeita ao voto do povo, pode-se afirmar que o Almotassé seria contrário. A escuridão era uma das vantagens de Custódio Marques. Ele a aproveitava em escutar as portas ou surpreender as entrevistas dos namorados às janelas. Naquela noite, porém, mais que tudo preocupava o chamado do vice-rei e a impressão que ele fez ao juiz de fora. Que seria? Custódio Marques ia cogitando nisso e pouco no resto da cidade. Ainda assim, pôde ouvir alguma coisa da conspiração de vários devotos do Rosário, em casa do barbeiro Matos, para derribar a atual mesa da Irmandade, e viu sair 5 ou 6 indivíduos da casa de Dona Emerenciana, a Rua da Quitanda, onde ele já havia descoberto que se jogava todas as noites. Um deles, pela fala, pareceu-lhe que era o filho de José Mendes. Nisso é que se ocupa aquele Peralta. Dizia ele consigo. Mas enganava-se o Almotassé. Justamente a hora em que da casa de Dona Emerenciana saíam os tais sujeitos, despedia-se Gervásio Mendes da Formosa Esperança, com quem conversara à janela, desde as 7h30. Gervásio queria prolongar a conversa, mas a filha do Almotassé pediu-lhe instantemente que fosse, visto ser hora de voltar o pai.
Além disso, a tia de Esperança, irritada com 5 ou 6 capotes que lhe dera o sacristão, jurava pelas bentas setas do mártir padroeiro nunca mais pegar em cartas. Verdade é que o sacristão, filósofo e prático, baralhava as cartas com exemplar modéstia, e vencia o despeito de Dona Joana, à força de lhe dizer que a fortuna anda e desanda, e que a partida seguinte bem lhe podia ser adversa. Dona Joana entre as cartas e as setas escolheu o que lhe parecia ser menos mortífero. Gervásio cedeu também às rogativas de Esperança. Sobretudo, dizia esta, não fiques zangado com papai por ele haver dito. Ó! Se tu souberes o que foi! Interrompeu o filho do boticário. Foi uma calúnia, mas tão torpe que não te posso repetir. Estou certo de que o senhor Custódio Marques não a inventou, repetiu-a somente e fez mal. E foi por culpa dele que meu pai me ameaçou hoje com uma sova de pau. Pau a mim. E por causa do senhor Custódio Marques. Mas ele não te quer mal. Eu sei lá. Não quer, não, insistiu a moça com meiguice. Pode ser que não, mas com os projetos que tem a teu respeito, se vier a saber que tu gostas de mim. E daí pode ser que tu mesma cedas e queises com eu. Nunca. Antes meter-me freira. Juras? Gervásio. Estalou um beijo que fez levantar a cabeça à tia Joana, e que o sacristão explicou dizendo que lhe parecia o chiar de um grilo. O grilo arrancou-se enfim à companhia da gentil Esperança e tinha já tempo de estar acomodado na sua alcova, quando Custódio Marques chegou à casa. Achou tudo em paz. Dona Joana levantava a banca do jogo, o sacristão despedia-se. Esperança recolhera-se ao seu quarto. O Almotacé encomendou-se aos santos de sua devoção, e dormiu na paz do Senhor. A palidez do Juiz de Fora não saiu, talvez, da cabeça do leitor, e, tanto como o Almotacé, está ele curioso de saber a causa do fenômeno. A carta do vice-rei dizia respeito a negócio do Estado. Era lacônica, mas terminava com uma frase mortal para o magistrado: pode ser que o serviço de Sua Majestade exija de Vossa Senhoria uma jornada de algumas semanas. Venha ter comigo imediatamente. Se o Juiz de Fora fosse obrigado ao serviço extraordinário de que lhe falava o conde de Azambuja, interrompia-se um romance, começado cerca de 2 meses antes, em que era protagonista uma interessante viuvinha de 26 estios. Esta viuvinha era da província de Minas Gerais, descera da terra natal para entregar em mão do vice-rei os papéis que queria submeter a Sua Majestade, e ficou presa nas maneiras obsequiosas do Juiz de Fora. Alugou casa perto do convento da Ajuda, e ali estava morando, a título de ver a capital. O romance assumiu proporções grandes, complicou-se o enredo, avultaram as descrições e as peripécias, e a obra ameaçava estender-se a muitos volumes. Nestas circunstâncias, exigir do magistrado que se alongasse da capital algumas semanas, era exigir o mais difícil e aspérrimo. Imagine-se com que alma saiu dali o magistrado. Qual fosse o negócio de Estado que obrigou aquele chamado noturno, não o sei eu, nem importa sabê-lo. O essencial é que durante 3 dias ninguém arrancou um sorriso aos lábios do magistrado, e que no 3º dia volveu-lhe a alegria mais espontânea e viva, que até ali tivera. Adivinha-se que a necessidade da jornada desapareceu e que o romance não ficava truncado. O Almotacé foi dos primeiros que viram esta mudança. Preocupado com a tristeza do Juiz de Fora, não menos o ficou ao vê-lo novamente satisfeito. Não sei qual foi o motivo da tristeza de Vossa Senhoria, disse ele, mas espero mostrar-lhe quanto me alegro com vê-lo tornado às suas usuais venturas. Efetivamente, o Almotacé tinha dito à filha que era necessário dar um mimo qualquer, de suas mãos, ao Juiz de Fora, com quem, se a fortuna ajudasse, viria a ser aparentada. Custódio Marques não viu o golpe que a filha recebeu com esta palavra, exigia o cargo municipal que ele fosse dali a serviço, e foi, deixando a alma da menina doente de maior aflição.
Entretanto, a alegria do Juiz de Fora era tal, e tão agudo se ia tornando o romance, que já o feliz magistrado observava menos as costumadas cautelas. Um dia, cerca das 6 horas da tarde, passando o Almotassé pela Rua da Ajuda, viu sair de uma casa, de nobre aparência, a venturosa figura do magistrado. Sua atenção encrespou as orelhas, e os olhos perspicazes faiscaram de contentamento. Haveria ali um fio? Logo que viu longe o Juiz de Fora, aproximou-se da casa, como farejando, dali foi à loja mais próxima, onde soube que na dita casa morava a interessante viúva mineira. A eleição de vereador ou um presente de 400 africanos não o contentaria mais. Tenho um fio, dizia ele consigo. Resta-me ir ao fundo do labirinto. Daí em diante, não houve assunto que distraísse o espírito investigador do Almotassé. De dia e de noite, vigiava a casa da Rua da Ajuda, com pertinácia e dissimulação raras, e tão feliz foi que, no fim de 5 dias, tinha certeza de tudo. Auxiliou nisso a indiscrição de alguns escravos. Uma vez sabedor da aventura, deu-se pressa em correr à casa do Juiz de Fora. Ainda agora aparece! Exclamou este logo que o viu entrar. Vossa Senhoria fez-me a honra de mandar chamar? Há meia hora que andam 2 emissários em sua procura. Eu estava em serviço de Vossa Senhoria. Como? Não lhe dizia eu que havia de descobrir alguma coisa? Perguntou Almotassé piscando os olhos. Alguma coisa. Sim, aquilo. Vossa Senhoria sabe a que me refiro. Meteu-se-me em cabeça que Vossa Senhoria não podia escapar-me. Não compreendo. Não compreende Vossa Senhoria outra coisa, disse Custódio Marques deliciando-se com o repassar do ferro na curiosidade do protetor. Mas, senhor Custódio, trata-se. Trate-se do que se tratar, declaro a Vossa Senhoria que sou de segredo, e por isso nada direi a ninguém. Que lhe havia de haver algum bico de obra, era verdade, andei à espreita, e afinal descobri a moça. A moça da Rua da Ajuda. Sim. É verdade. Fiz a descoberta há dias, mas não vim logo porque queria certificar-me bem. Agora, posso dizer-lhe que... Sim, senhor. Aprovo. É muito bonita. Andou então na investigação dos meus passos? Vossa Senhoria compreende que não há outra intenção. Pois, senhor Custódio Marques, mandei-o chamar por toda a parte, visto que há cerca de 3/4 de hora tive notícia de que sua filha fugiu de casa. O Almotassé deu um pulo, seus 2 olhinhos cresceram desmesuradamente, a boca, aberta, não ousava proferir uma só palavra. Fugiu de casa, continuou o magistrado, segundo notícia que tenho, e creio que... Mas com quem? Com quem? Para onde? Articulou enfim o Almotassé. Fugiu com o Gervásio Mendes. O Gervásio? Mas para onde? Vão na direção da Lagoa da Sentinela. Senhor doutor? Peço-lhe perdão, mas, bem sabe. Bem sabe. Vá, vá. Custódio Marques não atinava com o chapéu. Deu-lhe o Juiz de Fora. Corro. Olhe a bengala. O Almotassé recebeu a bengala. Obrigado. Quem tal diria? Ah! Nunca pensei. Que minha filha, e aquele Peralta. Deixe-os comigo. Não perca tempo. Vou. Mas, olhe cá, antes de ir. Um astrólogo contemplava os astros, com tamanha atenção, que caiu num poço. Uma velha da Trácia, vendo-o cair, soltou esta exclamação: se ele não via o que lhe estava aos pés, para que havia de investigar o que lá fica tão em cima?
O Almotacé compreenderia o apólogo, se pudesse ouvi-lo. Mas não ouviu nada. Desceu as escadas a 4 e 4 bufando como um touro. E o corte encore. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.